Olá e bem-vindos ao Best in Tesla News, episódio 302, o último episódio de notícias da estrada. Na próxima semana estarei de volta em casa e tudo voltará ao normal. Mas, nesta semana, vemos que a demanda por veículos elétricos continua a crescer e a Tesla ainda lidera o caminho. E o software de direção totalmente autônoma da Tesla está convencendo cada vez mais pessoas a comprarem um Tesla. Além disso, a Tesla está expandindo seu serviço de robotáxi para novos estados e abrindo o aplicativo Robotáxi para todos. Então agora qualquer pessoa pode pegar uma corrida de robotáxi. E mais uma montadora abandonando o LiDAR. Então essa empresa de LiDAR pode até ir à falência agora. Fim da história, de o LiDAR ser o caminho do futuro. E o robotáxi da Tesla também poderá ser lançado no Japão em algumas semanas. E o grupo Volkswagen está adiando seu plano financeiro porque está faltando aquela quantia de 11 bilhões de euros em seu financiamento para 2026. E a Mercedes-Benz também está em uma crise séria. Tudo isso e muito, muito mais no episódio de hoje. Vamos começar imediatamente. A demanda por veículos elétricos continua a crescer e o Model Y da Tesla continua na liderança. E as boas notícias da Noruega continuam aqui em novembro, como Ming relatou no Jazz. Dados do Tesastats Norway revelam que a Tesla entregou um recorde de 1.342 veículos na Noruega em apenas uma semana de novembro, do 10º ao 16º. Esse desempenho monumental em uma única semana dobrou todo o volume de vendas de outubro. Até agora, a Tesla entregou cerca de 2.112 veículos na Noruega no terceiro trimestre de 2025. E o Model Y continua sendo o carro mais vendido em geral. E também a marca de veículos elétricos mais vendida na Noruega, superando até mesmo a marca Volkswagen. Então, os veículos elétricos já representam quase 100% das novas vendas na Noruega. E a Tesla ainda lidera o caminho, mesmo com toda essa concorrência por lá. Mas pouco depois daquele post, recebemos outro informando que a Tesla simplesmente superou todas as expectativas na Noruega, entregando 415 veículos em um único dia, na segunda-feira, dia 17. Esse é o maior número de vendas em um único dia desde junho de 2025. A demanda é de repente e inegavelmente absurda. Mas Roland também compartilhou um gráfico com esses números explosivos de vendas e escreveu: por que estamos vendo esse enorme salto nas vendas? Como ele escreveu, agora eles têm carros em estoque. Isso não está acontecendo apenas na Noruega, mas também em outros países europeus. Porque a Tesla precisa enviar os Model Y fabricados na Gigafactory de Berlim para o Canadá. Então já havia menos carros disponíveis para os clientes europeus. Mas agora eles já entregaram todos os carros ao Canadá, então a Tesla pode reabastecer seu estoque nos países europeus. Será muito empolgante ver como as vendas se comportarão pelo resto do quarto trimestre aqui na Europa. Eu sei que vou comprar um Model Y aqui em dezembro de qualquer forma. E o Model Y continua sendo, de longe, o veículo elétrico mais vendido na Europa. A Tesla poderia parar de vender o Model Y pelo resto do ano. E acho que nenhum outro modelo de veículo elétrico o superaria em 2025. Mas vamos ver como tudo se desenvolverá. Mas a Tesla não está apenas vendendo veículos elétricos na Noruega, também está oferecendo a todos os proprietários de veículos elétricos acesso à melhor rede de carregamento do mundo. Como mostrou a pesquisa de satisfação do cliente na Noruega, o carregamento da Tesla é novamente o número 1 pelo 5º ano consecutivo. Devido à confiabilidade, preços e facilidade de uso, tanto para Teslas quanto para veículos de outras marcas, a satisfação geral também aumentou. E, como escreveram na pesquisa, os supercarregadores da Tesla continuam em uma categoria à parte. A Tesla estabeleceu o padrão de simplicidade no processo de carregamento. Sim, com uma Tesla você recebe o pacote completo, não apenas um carro elétrico como praticamente todas as outras marcas.
Com a Tesla, você ganha todo o ecossistema. E a demanda nos Estados Unidos pode sofrer uma queda de curto prazo por causa da perda do crédito fiscal para veículos elétricos. Mas uma nova onda de demanda pode estar se formando para 2026. Como escreveu o vendedor de carros Guy, a nova demanda por veículos elétricos já está se alinhando. A JD Power afirma que quase 60% dos compradores de veículos novos agora planejam considerar um veículo elétrico no próximo ano, um aumento em relação aos 52% de setembro. E 94% dos atuais proprietários de veículos elétricos dizem que comprarão um elétrico novamente. Essa fidelidade importa. Sim, depois que você experimenta um carro elétrico, nunca mais deixa de usar. Ou pelo menos 95% nunca deixam de usar. Porque cerca de 246 mil contratos de leasing de veículos elétricos devem terminar em 2026. Ou seja, mesmo após a queda nas vendas provocada pela eliminação do crédito fiscal federal, as concessionárias podem ver uma nova onda de clientes fiéis, prontos para permanecer no mundo elétrico por muito tempo. Sim, e vemos que os veículos elétricos também estão dominando no Reino Unido. As vendas de veículos elétricos ultrapassaram as vendas de diesel no Reino Unido pela primeira vez. Até agora, durante 2025, 386 mil carros totalmente elétricos novos foram vendidos no Reino Unido, o que representa 22,4% de participação de mercado entre todos os carros novos registrados este ano. Muito bom! E podemos ver que, na verdade, o Tesla Model 3 é quem lidera o caminho na paisagem de rápido crescimento dos veículos elétricos. E o software de direção totalmente autônoma da Tesla está convencendo cada vez mais pessoas a comprarem um Tesla. E não é difícil entender por quê. Como escreveu Charles no Mirror diz: achei que seria interessante compartilhar algumas imagens do sistema de direção totalmente autônoma na Nova Zelândia de uma viagem real, não apenas passeando por uma cidade. Na minha opinião, é aqui que a direção totalmente autônoma realmente brilha, eliminando muito do estresse de uma longa viagem, especialmente onde não há rodovias ou autoestradas. Esta é parte da principal rodovia estadual, a State Highway 1, na ilha sul da Nova Zelândia, um pouco afastada da costa, ao sul de Kaikoura, e depois a estrada que sobe e cruza as Rondales. Motoristas da Ilha Sul conhecem bem esse trecho, mas pessoas de outros países costumam se surpreender com a quase total ausência de vias duplas por lá. A direção totalmente autônoma transformou completamente essa viagem, aproximando-se de cada curva na velocidade perfeita e posicionando suavemente o carro com perfeição em todos os pontos. Muito poucos motoristas humanos conseguiriam fazer isso tão bem. Obrigado, Tesla, Austrália e Nova Zelândia. Sim, é algo sobre o qual temos falado muito. Quando as pessoas experimentam, fica extremamente difícil voltar a dirigir sozinhas. Como disse o analista da Tesla, Stefan Gengaros, sobre a direção totalmente autônoma, você verá uma adoção crescente à medida que as pessoas forem expostas a ela. Já estive ao volante de vários desses carros e das diferentes versões da direção totalmente autônoma, e ela está ficando cada vez melhor. É algo que, quando as pessoas experimentam, ficam muito mais à vontade para usar a direção totalmente autônoma e pagar por ela. Sim, quando as pessoas experimentam, desejam ter. Como escreveu aqui o Branden, eu realmente gostei do meu Ford F-150 Lightning e de suas capacidades. Mas toda vez que volto a dirigir meu Lightning, depois de usar o Model Y da minha esposa com direção totalmente autônoma, não consigo deixar de pensar: por que estou dirigindo? Eu não preciso dirigir no meu Model Y? Sério, estou pensando em trocar meu carro atual por um Model Y só por causa da direção totalmente autônoma? Estou louco? Não. Mas acho que as montadoras tradicionais ainda não entenderam completamente que quando a Tesla lançar uma versão que permita digitar mensagens enquanto dirige, como Elon mencionou na reunião de acionistas, a demanda por carros da Tesla vai disparar. Mas o outro lado disso é que a demanda por carros das montadoras tradicionais vai despencar, mesmo os veículos elétricos.
Porque se você tiver a escolha entre comprar um Ford Mach-E e um Tesla Model Y por preços semelhantes, mas em um deles você precisa dirigir o tempo todo, não importa o que, e no outro você pode digitar mensagens enquanto dirige. Acho que sei qual carro a maioria das pessoas escolherá. Como infelizmente vemos, as pessoas já estão o tempo todo tentando digitar mensagens enquanto dirigem. Então, poder realmente digitar mensagens e dirigir com segurança e legalidade vai mudar completamente o jogo. E quanto mais testadores de robotáxi entrarem nas ruas, menor será a demanda por carros comuns. Então, acho que as pessoas realmente não percebem em que espiral negativa as montadoras tradicionais estão entrando em 2026. Quando a Tesla vender carros nos quais você pode digitar mensagens enquanto dirige e acelerar sua produção do Cybertruck, será devastador para as vendas da GM e da Ford nos Estados Unidos, o único mercado que elas praticamente ainda têm. Isso acontecerá exatamente quando já as vemos lutando sem o impulso vindo da Tesla. Como escreveu o vendedor de carros Guy no CIS, o estoque de carros novos está crescendo mais rápido do que a demanda. No início de novembro, o estoque médio em dias do setor subiu para 88, um aumento de 2,9% desde o fim de setembro. No entanto, algumas marcas estão se destacando e podem estar entrando na zona de excesso de estoque. Cadillac subiu 15% em relação ao mês anterior, Jeep subiu 25% e Porsche subiu 12%. O sinal é que as montadoras estão tentando equilibrar manter os pátios cheios, sem elevar demais os incentivos. E além de tudo isso, já falamos que a Ford está considerando parar totalmente a produção do F-150 Lightning, como também escreveu Michael Don no Chess, a ascensão meteórica e a parada súbita do Lightning. A Ford montou uma linha de montagem perto de Detroit e esperava vender 150 mil por ano. Inicialmente, a demanda era tão forte que a Ford aumentou a produção em 2023, mas logo a demanda começou a cair. Em 2025, a Ford vendeu 33 mil Lightnings. O veículo elétrico de luxo está em apuros. Mas isso só piorará quando seus produtos se tornarem obsoletos em breve pelo software de direção totalmente autônoma da Tesla. E o mundo está percebendo que a abordagem da Tesla é a correta. Já vimos a Xpeng abandonar o LiDAR e adotar apenas câmeras e visão por IA. Agora, a Volvo anunciou que deixará de usar a fornecedora norte-americana Luminar Technologies, fabricante de sensores LiDAR para carros autônomos. Como disse a Volvo Cars decidiu remover o sensor LiDAR de seus carros EX90 e ES90 e encerrar seu relacionamento com a fornecedora Luminar. A Volvo tomou essa decisão para limitar a exposição da empresa a riscos na cadeia de suprimentos e é resultado direto da falha da Luminar em cumprir suas obrigações contratuais com a Volvo Cars. A Luminar alertou os investidores de que poderá precisar declarar falência. Nossa, parece que ouvimos isso há muito tempo atrás, com Elon Musk no AI Day de 2021. LiDAR é uma empreitada de tolos, e qualquer um que depender de LiDAR está condenado. Sensores caros, que são desnecessários. É como ter um monte de apêndices caros. Um apêndice já é ruim, agora imagine colocar um monte deles. Isso é ridículo. Só para deixar claro, eu não odeio LiDAR tanto quanto pode parecer. Mas na SpaceX, a cápsula Dragon usa LiDAR para navegar até a estação espacial e acoplar. Além disso, a SpaceX desenvolveu seu próprio LiDAR do zero para isso. E eu mesmo liderei esse esforço pessoalmente, porque nesse cenário, o LiDAR faz sentido. Mas em carros é absurdamente estúpido, é caro e desnecessário. E como o André disse uma vez que você viu por visão, o LiDAR é inútil. E agora estamos vendo empresas de LiDAR prestes a declarar falência. E sim, essa é a mesma empresa de LiDAR que colaborou com Mark Rober em seu vídeo muito enganoso sobre o sistema de direção totalmente autônoma da Tesla, batendo em uma parede.
Mas, se o LiDAR fosse realmente o caminho do futuro, deveria haver uma fila de montadoras esperando do lado de fora da luminar para conseguir LiDAR para seus carros, certo? Mas aqui vemos mais uma montadora desistindo do LiDAR e outra empresa de LiDAR saindo do mercado. Pois é, provavelmente não significa nada. E falando em montadoras tradicionais com problemas, os alemães já estão em dificuldades antes mesmo de a direção totalmente autônoma chegar aqui na Europa. E isso só vai piorar. Como Alex relatou, há más notícias sobre a Volkswagen. O grupo Volkswagen adiou seu plano financeiro. Segundo a Bild, uma fonte nem sempre confiável, o grupo Volkswagen está com um déficit de 11 bilhões de dólares em seu plano financeiro, razão pela qual está adiando o plano que pretendia apresentar amanhã, sexta-feira. Várias fontes citadas pela mídia Bild afirmam que não há prazo definido, enquanto gestores brigam para garantir uma fatia do bolo restante. Como ainda não está claro o que está na proposta e o que pode ser realizado, o Conselho Fiscal ainda não recebeu nenhum plano de investimento, escreveu o jornal. O Conselho pretendia decidir sobre isso em sua reunião na sexta-feira. O plano de 5 anos da Volkswagen determina quais fábricas serão modernizadas, quais modelos entrarão em produção e quais tecnologias serão impulsionadas. Quando está em vigor, o sistema funciona com fluidez. Quando falha, todos sentem o impacto. Fornecedores aguardam orientações claras. Os departamentos de desenvolvimento suspendem projetos, até conversões já em andamento se tornam um risco. Por isso, o futuro está atualmente paralisado na Volkswagen. Neste momento, tudo na Volkswagen está suspenso. Mas outra marca alemã com problemas, como também relatou Alex, é a Mercedes. Já falei antes da grande queda nos lucros dela, como Alex também escreveu. Uma forte redução nas vendas na China e o impacto das tarifas de importação dos Estados Unidos também pesaram fortemente nos lucros da Mercedes-Benz no terceiro trimestre. As vendas de veículos totalmente elétricos estão caindo e um programa de demissões está custando muito dinheiro à empresa, pois os acordos coletivos exigem pagamentos de até €500 mil por funcionário. Os resultados trimestrais estão alinhados com nossa previsão para o ano inteiro, disse o CEO da Mercedes, Ola Källenius. Você não consegue inventar uma declaração dessas. Para aumentar novamente a lucratividade, o Conselho anunciou um programa de redução de custos em fevereiro. Os custos de produção devem ser reduzidos em 10% até 2027. Como custo fixo, os custos de materiais também devem ser melhorados. A Mercedes fechou um pacote com o Conselho Geral de Trabalhadores, que inclui um programa de rescisão para funcionários de áreas indiretas. Segundo a administração, o programa de corte de custos representa cerca de 5 bilhões de euros em relação aos planos internos anteriores. A Mercedes-Benz está em uma crise séria e a própria existência da empresa pode em breve estar em jogo. O CEO, Källenius, falhou em todos os níveis e deveria ser demitido. A estratégia de luxo de alto preço, que ele promoveu com orgulho alguns anos atrás, causou grandes danos à empresa. A estratégia de carros elétricos fracassou miseravelmente. A Mercedes-Benz luta pela sobrevivência. Está mais do que na hora de Källenius deixar a Mercedes-Benz. E o carro do futuro, o veículo totalmente elétrico, parece que também fracassou na Mercedes. Como podemos ver, as vendas de seus veículos elétricos caíram. Não é um bom sinal para uma empresa que ainda tenta acelerar a produção de veículos elétricos. Então, as perspectivas não são boas para os alemães. Como também mostra este gráfico, que revela como as vendas de carros evoluíram nos 3 maiores mercados, Europa, Estados Unidos e China, de agosto de 2023 a agosto de 2025. Mas, embora as vendas tenham aumentado, é possível ver que as vendas de carros de marcas alemãs caíram significativamente. Temo que isso não termine bem. Como Alex também ressaltou, demitir pessoas na Alemanha é um processo complicado e caro. Ouça só este fato nada divertido que Alex compartilhou há algum tempo. Herbert Diess, ex-CEO do grupo Volkswagen, foi demitido em 2022, mas recebeu após sair mais do que o atual CEO do grupo, Oliver Blume.
Diz recebeu 3 anos de salário integral e só no ano passado ganhou 11,2 milhões de euros por não trabalhar na Volkswagen. Sua remuneração termina hoje, já que ele completa 67 anos amanhã. Então, sua aposentadoria entra em vigor. Nunca vou entender por que uma empresa paga um CEO depois que ele para de trabalhar. Só isso já é razão suficiente para não comprar um veículo do grupo Volkswagen. Em contraste, Elon Musk trabalha sem remuneração e gerou um valor acionário enorme. Sim, não é à toa que eles estão tendo dificuldades para manter essas empresas extremamente caras funcionando. E vamos encaixar os últimos tópicos breves de notícias neste novo programa. Sim, é hora dos Tesla Shorts. Sawyer relatou: o acesso ao serviço robotáxi da Tesla foi oficialmente liberado para usuários do iOS. A Tesla abriu o acesso hoje tanto para seu serviço de transporte por aplicativo na região da Bahia, quanto para seu serviço robotáxi em Austin, Texas. Pessoas que acabaram de baixar o aplicativo me disseram que obtiveram acesso imediato ao serviço. As comportas estão abertas. E Mark aqui compartilhou que conseguiu acesso, e o tempo de espera foi de apenas cerca de 3 minutos para chamar um robô táxi. Isso é ótimo de ver. Esperamos que a Tesla adicione tantos robotáxis quanto necessário à medida que mais pessoas usarem o aplicativo. Mas este é um sinal muito bom da Tesla. Mas não é só isso na frente do robotáxi. Esta semana, a Tesla recebeu oficialmente a aprovação do Departamento de Transportes do Arizona para lançar seu serviço de robotáxi em vias públicas no estado. Como escreveu Sawyer, acabei de confirmar diretamente com o DOT do Arizona que a Tesla solicitou uma licença de empresa de rede de transporte em 13 de novembro. A Tesla cumpriu os requisitos para operar como TNC e está autorizada desde 17 de novembro. A Tesla agora pode operar legalmente um serviço autônomo e remunerado de transporte por aplicativo no Arizona. A licença de TNC do Arizona não é limitada a uma cidade específica. Ótimo! Que comece a expansão, aquela expansão que os detratores diziam que nunca aconteceria. Vamos ver para onde os detratores vão mover agora o poste de gozação. E falando em robotáxi da Tesla, Ming também relatou que a operação do robotáxi pode ser lançada no Japão em 2 semanas. Uma vaga de emprego da Tesla revelou que estão contratando para ser na posição de operador de veículo Autopilot na província de Kanagawa, Japão, com descrição quase idêntica às vagas nos Estados Unidos. Seria ótimo ver isso acontecer. Esperamos que isso exerça mais pressão sobre a UNESS para aprovar a direção totalmente autônoma, para que também tenhamos estradas mais seguras aqui na Europa. Pois, assim como Ryan experimentou, quando perdeu o serviço de direção totalmente autônoma em seu Tesla, ele não se sentiu tão seguro dirigindo quanto quando tinha a direção totalmente autônoma, supervisionada, ativada. Mas vamos ouvir Ryan explicar ele mesmo. É louco como é inseguro não ter a FSD no seu carro. Foi naquele momento que percebemos o quanto nos sentíamos inseguros sem essa tecnologia funcionando para nós. Sempre fui um grande defensor do Autopilot, o sistema padrão que vem em Teslas. Já fiz muitos vídeos sobre isso. Mas agora, depois de experimentar a FSD, entendo o raciocínio da Tesla com esses novos modelos básicos nos Estados Unidos que não oferecem mais o Autopilot padrão. Eles oferecem apenas o controle de cruzeiro básico, que é o controle de cruzeiro adaptativo, ou você paga a mais pela FSD. Num mundo ideal, eles atualizariam o Autopilot para uma versão básica e simples da FSD que talvez não navegue da mesma forma. Mas este carro é capaz de muito mais do que o Autopilot padrão, é muito mais inteligente que isso. Então voltar ao Autopilot padrão parece muito estranho. É como se colocássemos o carro e a nós mesmos numa situação em que não deveríamos estar. E dirigir manualmente parece dar 10 passos atrás. É como se estivéssemos totalmente convertidos ao carro, nos ajudando a dirigir. Então, nesse momento de estresse, que gostaria de ter filmado, aliás, peguei meu telefone e me inscrevi imediatamente novamente na direção totalmente autônoma, que custa $149 por mês aqui na Austrália. E acho que foi a compra mais rápida e que inquestionável que já fiz.
Foi como se naquele momento eu pensasse, sim, isso vale totalmente a pena. Na verdade, eu poderia ter feito isso diretamente na tela do carro. O sistema não foi atualizado imediatamente. Levou cerca de 20 minutos. Quando voltamos das compras e abrimos a porta novamente, lá estava na tela, perguntando se queríamos ativar a FSD. Mas digo agora, a diferença no conforto na volta para casa é como dia e noite. Sentimos-nos tranquilos, ficamos muito mais à vontade com a FSD lidando com todas essas estradas rurais. Realmente, para nós, dirigir nunca mais será a mesma coisa. E já se passaram apenas 2 meses, mas nunca mais voltaríamos a ter um carro sem isso. E Alexander teve más notícias sobre seu BMW i4, como escreveu. Depois que fiz a manutenção obrigatória de 2 anos do meu carro da empresa, o BMW i4, o Bluetooth parou de funcionar e aparece que a versão do Bluetooth não é mais compatível. O carro, discutivelmente, ficou pior após o serviço de $500, do qual não pude abrir mão. Agora só posso ouvir rádio FM. Prefiro quando os carros melhoram com o tempo, não pioram. Mas não sei quanto a você. E tivemos uma grande vitória para a Tesla em um processo judicial por discriminação racial. Um juiz da Califórnia acaba de encerrar uma ação coletiva proposta por 6.000 trabalhadores, decidindo que essa alegação não pode prosseguir como grupo devido à falta de evidências e participação. Os autores não conseguiram encontrar nem sequer 200 trabalhadores dispostos a testemunhar. Um sinal claro de que as acusações não são tão generalizadas quanto alegado. A Tesla afirmou repetidamente que aplica uma política de tolerância zero contra a má conduta e toma medidas imediatas quando necessário. A decisão reforça o que Elon e a Tesla têm dito há muito tempo. Os fatos importam, não as manchetes. Sim, exatamente. E a Índia atingiu sua meta de 50% de energia limpa, 5 anos antes do previsto. Nada mal. O mundo em desenvolvimento está investindo pesado em energia limpa, pois isso não só melhorará a qualidade do ar em suas grandes cidades com veículos elétricos, mas também os tornará mais independentes ao se tornarem autossuficientes na geração de energia limpa. E Ron Barron disse o seguinte na CNBC sobre Elon Musk e seu pacote de remuneração. E então serei a última pessoa a sair das ações. Não venderei uma única ação da minha empresa, nem das minhas ações, até que meus clientes tenham vendido 100% das delas. E não espero vender em minha vida, nem da Tesla, nem da SpaceX, qualquer uma delas. Uau! Esse é um compromisso enorme e uma confiança imensa que você tem em Elon Musk e suas empresas. As empresas dele são realmente incomuns, sabe? Quando pensamos no que ele está fazendo, falamos do pacote salarial. Isso não é como Rockefeller, Carnegie Mellon ou Morgan. Nem como Ford, o grande industrialista que construiu esta nação. Esse cara é como Da Vinci, um artista. E sabe de tudo, lembra-se de tudo, é incrível. E as oportunidades que ele está tentando aproveitar para seus clientes e para si mesmo. Então nos perguntamos, por que ele faz isso? Por que, tendo tanto dinheiro, ele faz isso? Pense nisso. Por que ele faz isso? Por que trabalha tantas horas loucas? Por que arrisca a própria saúde? E para mim, qual é a diferença entre 400 bilhões de dólares e $1 trilhão? Não é para juntar dinheiro para uma casa na praia. Então, do jeito que eu vejo, ele quer que as pessoas se lembrem dele de alguma forma um dia, do que ele criou, de como ajudou a humanidade a sobreviver. Então você acha que ele está jogando pelo legado? Sim, com certeza. O que mais ele poderia fazer? E como relatou Sawyer, a Volkswagen anunciou que seus veículos elétricos terão acesso a mais de 25.000 supercarregadores da Tesla na América do Norte a partir de 18 de novembro. Os clientes da Volkswagen precisarão comprar um adaptador NES aprovado pela Volkswagen, que permitirá que veículos elétricos compatíveis da marca usem conectores rápidos do padrão norte-americano de carregamento DNACS. Para os atuais proprietários dos modelos ID4 e ID Buzz da Volkswagen, os adaptadores estarão disponíveis por $200. Proprietários originais dos veículos ID4 e ID Buzz
do ano modelo 2025 tem direito a um reembolso de $100 na compra dos adaptadores. Ótimo! Mais clientes para a rede de supercarregamento da Tesla. Sim, a concorrência realmente chegou e está pagando a Tesla. Bem-vindos à família Tesla! E na BMW, funcionários admitem que se tivéssemos que reinventar o carro hoje, jamais teria sido um motor a combustão. Como relatou Félix, é preciso muita gente para produzir um carro a gasolina ou diesel. A cadeia de suprimentos é complicada, com todas essas peças diferentes, e para fazê-lo funcionar, você ainda precisa obter energia de países dos quais talvez não queira depender. Sim, simplesmente não faz mais sentido. Assim como aquele vídeo engraçado que já compartilhei antes, se fosse o contrário, se já tivéssemos carros elétricos há muito tempo e alguém hoje aparecesse querendo criar um carro movido a combustível, ele jamais seria aprovado. E Kamala Harris admitiu que foi um grande erro de Biden não convidar Elon Musk para ir à cúpula de veículos elétricos na Casa Branca. No livro, por exemplo, acho que foi um erro não convidar Elon Musk. Quando tivemos... E não sou fã dele, mas admiro seu trabalho como inovador. E como você sabe, o que ele fez em termos de manufatura americana de veículos elétricos. Deveríamos tê-lo convidado à Casa Branca quando reunimos todos os outros fabricantes americanos de veículos elétricos, certo? Acho que isso faz parte do problema. Quando li isso, fiquei realmente feliz. Porque você pode discordar de alguém em parte, mas ainda assim reconhecer com nuance os aspectos positivos. Mas se você simplesmente o exclui por causa de uma coisa, acaba perdendo a visão. Fico feliz em saber que eles reconhecem agora que foi um erro, como já tínhamos comentado na época em que aconteceu. Mas concordo totalmente com Stephen, do Diary of a CEO. Você precisa reconhecer o que Elon Musk fez e continua fazendo, mesmo que discorde de algumas de suas posições políticas ou de coisas que ele diz ou tuita. Você deve ser capaz de reconhecer o impacto positivo de alguém no mundo, mesmo que não concorde com suas opiniões ou postura política. Mas, infelizmente, muitas pessoas são guiadas inteiramente por emoções e não pensam racionalmente. E vi estas estatísticas sobre a eficiência do hardware de direção totalmente autônoma da Tesla. Como disse este post, a Waymo está perdendo em todas as métricas possíveis. A direção totalmente autônoma é mais de 10 vezes mais eficiente que a Waymo. Sim, e o Cybercab custará cerca de 5 a 6 vezes menos para ser construído, além de ser muitas vezes mais eficiente que o grande minibus autônomo da Waymo. E a Tesla pode carregar seus próprios supercarregadores, enquanto a Waymo precisa carregar nos supercarregadores de outra empresa. Simplesmente não vejo como a Waymo poderá competir quando a Tesla atingir escala total em 2026. E a China está se posicionando para se tornar uma potência energética do futuro. Como relatou Mário, a China é uma espécie de código secreto para o futuro da IA. Talvez a China tenha acabado de encontrar o atalho energético mais simples em toda a corrida da IA. O HSBC afirma que o boom de energias renováveis na China é tão grande que, uma vez construído, a energia adicional praticamente custará zero. Assim como ouvimos Tony Seba falar, sem combustível, sem refinarias, sem contas intermináveis, apenas sol e vento alimentando enormes centros de inteligência artificial. Os Estados Unidos ainda debatem os preços da energia limpa, enquanto a China, discretamente, transforma sua rede elétrica em uma arma competitiva. A China fabrica agora 80% dos painéis solares, 60% das turbinas eólicas, 70% dos veículos elétricos e 75% das baterias. Eles não entraram na corrida da energia limpa, eles fabricaram toda a pista. Centros de dados de IA consomem energia continuamente, então energia barata se torna um impulsionador do crescimento e não um fardo financeiro. A China ainda usa carvão e é responsável por quase 60% das emissões globais, mas sua aposta em renováveis está mudando a equação econômica a seu favor. Se o futuro depender de energia, a China já está se conectando diretamente ao painel de controle. E Maxley também escreveu no X: isso já estava em andamento há um tempo. A maioria dos proprietários europeus de Tesla recebe cartões de recarga de veículos elétricos de seus empregadores ou empresas de leasing.
clientes europeus vinham solicitando a aceitação desses cartões como método de pagamento no aplicativo da Tesla, simplificando a faturação interna, a contabilidade fiscal e os reembolsos ao usar superchargers. Ainda recomendamos usar seu cartão de crédito ou débito direto para evitar eventuais taxas cobradas pelas provedoras dos cartões de recarga. Mas, para clientes obrigados a usar o cartão de recarga fornecido pelo empregador, agora já podem fazê-lo. Ótimo! E a Tesla Charging também informou que a disponibilidade em tempo real dos superchargers agora está disponível também no Google Maps. Essa é uma ótima novidade para os proprietários de veículos elétricos que não são da Tesla. E Michael Dunn também relatou: o esquema financeiro interno da BYD pode estar chegando ao fim. A BYD levou, em média, 127 dias para pagar seus fornecedores no ano passado, com alguns casos chegando a 270 dias. Tem sido uma maneira inteligente de fazer os fornecedores financiarem a rápida expansão da BYD. Mas reguladores agora dizem que isso não é mais permitido e que os fornecedores devem ser pagos em até 60 dias. Esse é provavelmente o motivo pelo qual vimos durante todo este ano que a BYD de repente deixou de ter fluxo de caixa livre positivo. Agora teremos que esperar para ver se a BYD consegue retomar um fluxo de caixa livre positivo sem atrasar os pagamentos a seus fornecedores. E a empresa de Elon Musk divulgou um novo vídeo da direção totalmente autônoma supervisionada da Tesla no túnel de Las Vegas. Muito legal. E ótimo ver a grande diferença de tempo em relação a dirigir pelas ruas da superfície. A Tesla também lançou uma nova página de segurança da direção totalmente autônoma, com um contador em tempo real, mostrando quantas milhas os proprietários já dirigiram com o sistema supervisionado, tanto no geral quanto em áreas urbanas. Os resultados mostram que a direção totalmente autônoma supervisionada registra 7 vezes menos colisões graves, 7 vezes menos colisões leves e 5 vezes menos saídas de pista. Ótimo! Cada pessoa que ganha acesso à direção totalmente autônoma torna as estradas mais seguras. E vi este dado interessante sobre o debate hidrogênio versus veículos elétricos, como escreveu Alex aqui. São necessários 250 kWh de eletricidade para produzir 5 kg de hidrogênio. Isso oferece de 300 a 400 km de autonomia, mais ou menos o mesmo que um veículo elétrico com uma bateria de 70 kWh. 5 kg de hidrogênio na Califórnia custam cerca de $170, se você conseguir encontrá-los. É muito mais fácil e barato simplesmente usar eletricidade diretamente em casa. Sim, exatamente. Hidrogênio simplesmente não faz sentido. E vamos terminar com um pouco de diversão. Os cães sabem muito bem o que é bom quando o assunto é comida. É só isso que temos tempo para mostrar neste novo programa. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de clicar no botão curtir. Isso ajuda muito este vídeo a ser encontrado por outras pessoas no YouTube. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de inscrição e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perderá os próximos vídeos como este. E se você já é inscrito no canal, muito obrigado pelo apoio! Ou de forma ainda mais simples, basta clicar no botão Super Like. E obrigado por assistir. Até a próxima. Cuide-se, seja gentil.